Olá, turma, bom dia. Eu desejo a todos uma sexta-feira abençoada. Nós vamos iniciar aqui com o livro de história com o tema A Independência do Brasil. E a independência, pessoal, do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, certo? Que se estendeu desde 1821 até 1825, colocando em oposição duas partes dentro do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves. Oficialmente, a data comemorada para a independência do Brasil é dia 7 de setembro, como todos nós sabemos, né? 7 de setembro de 1822, ocasião em que ocorreu o evento mais conhecido, né? Que nós já falamos sobre isso, né? Que foi o grito de Ipiranga, né? Às margens do rio Ipiranga, né, a atual cidade de São Paulo, onde Dom Pedro, né, anunciou, né, a independência do Brasil. Então, desde já, eu peço a vocês que tenham bastante atenção no próximo vídeo, em que vai estar relatando passo a passo, principalmente descrevendo algumas situações verídicas e não verídicas em relação a esse quadro do livro de vocês, certo? Quando pensamos na independência, costumamos visualizar o famoso quadro de Pedro Américo, em que Dom Pedro levanta sua espada, cercado de sua guarda de honra, no dia 7 de setembro. E talvez você já tenha ouvido falar que Dom Pedro na verdade estava numa mula, com uma comitiva pequena, vestes leves e com problemas intestinais. Se não ouviu falar, isso tudo é verdade. Como assim, mentiram para você? Não é tão simples assim. O importante é pensarmos no contexto histórico. O Brasil é um país americano. Isso quer dizer que sua população é formada por imigrantes de diversos países, imigrantes forçados, como os africanos escravizados, indígenas nativos e também com a mistura dessas populações. Existem vários grupos nacionais em um mesmo país. Então essa nova nacionalidade é construída. Não que outros lugares não seja, mas outro dia falamos de nacionalismos. Parte dessa construção é a definição de símbolos comuns, a criação de imagens desses símbolos. O quadro de Pedro Américo foi pintado em 1888, mais de 60 anos depois do evento, encomendado pela família real como propaganda da monarquia que já estava enfraquecida, simbolizando o dia da independência. Mas dá para ligar a independência apenas a um dia específico? A independência do Brasil, assim como vários eventos históricos, não é uma ruptura imediata em um dia em setembro. É um processo que dura anos e cujos efeitos são sentidos pela história. Um desses efeitos é justamente termos um dia específico comemorativo. O início desse processo é em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil durante as guerras napoleônicas. Com isso, a América Portuguesa, o que hoje é o Brasil, passou a ser a capital do Império Português. Resumindo esse período, que veremos com mais detalhes outro dia, isso levou a uma série de reformas, um maior crescimento econômico e mudou o patamar político. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves em 1815, com capital no Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil deixou de ser uma colônia, passou a ser um igual com Portugal. Alguns anos depois, estourou a Revolução Liberal do Porto. Com a Europa pacificada após as guerras napoleônicas, os portugueses exigiam o retorno da família real a Lisboa e o fim do absolutismo. A Revolução do Porto teve sucesso e foram convocadas as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, um nome grande e pomposo para um parlamento constituinte. O Brasil teve o direito de eleger cerca de 70 deputados, quase todos nascidos na América, mas apenas 49 viajaram para Lisboa. A maioria dos brasileiros eleitos defendiam a união com Portugal por uma monarquia dual, o que significava que Brasil e Portugal teriam igualdade jurídica, política e administrativa. Serão países unidos pelo mesmo monarca. Já vou falar no Império Austro-Húngaro. Ele foi formado em 1867, dentro do Império Austríaco, e foi um exemplo de monarquia dual. As Cortes Gerais determinaram que a família real portuguesa devia retornar para Lisboa. Em 7 de março de 1821, Dom João nomeou seu filho mais velho, Dom Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente do Brasil. Em abril, o rei retorna para Portugal e Dom Pedro permanece, governando o Brasil. Ainda no ano de 1821, teremos dois eventos importantes. Os líderes militares portugueses no Brasil declaram lealdade para as cortes e determinam que Dom Pedro demita alguns de seus ministros. No fim do ano, as cortes ordenam Dom Pedro retornar para Portugal e colocam ele como governador da província do Rio de Janeiro apenas, e o resto do território seria subordinado ao rei. Isso não pegou bem em bom português.
Outras lideranças políticas começaram a demonstrar seu descontentamento, como o grupo de José Bonifácio de Andrada, considerado patriarca da independência. A pauta principal desses grupos, entretanto, ainda era a manutenção do Brasil no Império Português, apenas como um país com autonomia. A tensão entre Brasil e as cortes cresceu e, em 9 de janeiro de 1822, segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal do país, Dom Pedro disse: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar", o famoso Dia do Fico. Com essa rebeldia do príncipe, o general português Jorge Avilés iniciou um motim, que foi derrotado pela Guarda Real de Polícia. Dom Pedro mandou o general retornar para Portugal em fevereiro, nomeou José Bonifácio ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros e, em 3 de junho de 1822, decretou o chamado para uma constituinte. Ao ser avisado que as cortes queriam novamente tirar a autoridade brasileira, Dom Pedro, então na província de São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822, teria dado o famoso grito "Independência ou Morte", nas margens do Riacho do Ipiranga. Na semana seguinte, Dom Pedro chegou ao Rio de Janeiro e foi decidido que ele seria aclamado imperador do Brasil no seu aniversário, em 12 de outubro. A separação oficial ocorreu meses depois, apenas em dezembro de 1822, quando Dom Pedro manda uma carta para seu pai, ainda o chamando de rei do Brasil, e aos amigos dizia que caso o rei voltasse, ele cederia a coroa. Ainda em dezembro, Dom Pedro é coroado. Uma coisa que você já deve ter ouvido é que a independência do Brasil foi pacífica. De fato, não se pode comparar com o que houve na América Espanhola ou na América do Norte, mas o Brasil teve sim sua guerra de independência, que durou cerca de 2 anos. Portugal possui uma frota no Brasil e diversas guarnições de tropas leais, especialmente em pontos estratégicos da costa brasileira. Lembre-se, as regiões do Brasil eram bastante dispersas, com poucas estradas e um país continental. Então, as tropas portuguesas estavam principalmente nos portos, na Bahia, no Maranhão, no Pará e em Montevidéu. As que estavam no Rio já tinham sido expulsas, lembra? E sim, Montevidéu. Na época, o Uruguai era parte do Brasil. A Guerra de Independência teve algumas batalhas terrestres conhecidas, como a Batalha de Genipapo, no Piauí, e a Batalha de Pirajá, na Bahia. A Guerra na Bahia foi onde se destacou uma das figuras mais interessantes desse período de nossa história, Maria Quitéria, que se alistou disfarçada de homem e, após ser descoberta, foi admitida nas tropas pela sua valentia. Teve um uniforme único, com um saiote, e foi condecorada Cavaleira da Imperial Ordem do Cruzeiro por Dom Pedro. Foi no mar que a independência do Brasil foi decidida, com uma marinha que contava com muitos mercenários britânicos, desempregados após as guerras napoleônicas, como Thomas Cochrane, e com navios comprados às pressas, com emissão de títulos de dívidas pelo próprio imperador. A marinha brasileira derrotou a esquadra portuguesa após a Batalha de 4 de maio de 1823, fez diversas fortificações se renderem e impediu a chegada ou remanejo de tropas leais a Lisboa. Cochrane, após brigar com Dom Pedro por causa de seu pagamento, foi ao Chile, onde é herói nacional e patrono da Marinha. Em 29 de agosto de 1825, é assinado o Tratado de Amizade e Aliança entre Brasil e Portugal, em que é reconhecida a independência brasileira por Portugal e o Brasil paga uma indenização. A independência seria celebrada por muitos anos no dia 12 de outubro, o dia da aclamação. No início do vídeo falei da construção de uma nacionalidade, então temos um dia da pátria, um dia para celebrar essa identidade construída, o 7 de setembro. O 12 de outubro deixou de ser usado depois do reinado de Dom Pedro, para termos uma data desvinculada de um indivíduo, mas uma data que pudesse ser coletiva, embora tenhamos visto várias datas citadas nesse processo de independência. No livro de reforço, turma, na página 184 e 185, vocês vão estar realizando atividade relacionada ao conteúdo que nós já vimos da família real e da independência que estamos vendo hoje, certo? E na página 195 e 196, vocês vão ver o extrativismo em geografia, certo? É um conteúdo também que nós já vimos, então vocês vão colocar o que vocês viram em prática nesse livro de reforço, certo?